Gente, na aula de hoje a gente vai aprender a calcular o MDC e o MMC de forma rápida, fácil e prática, certo? Então na aula de hoje a gente vai aprender como é que a gente faz isso rapidamente. Vocês estão numa prova de Enem, numa prova de concurso e eu preciso fazer isso rápido. Então no concurso, geralmente quando tem esse tipo de questão, né, de MDC, de MMC, geralmente ele coloca 3 números, certo? Pode ser com um número, pode ser com 2 números, mas geralmente eles colocam com 3 números. Então como é que você faz quando você tem 3 números, por exemplo? Eu tenho que fazer uma prova no tempo estabelecido e eu quero fazer isso de forma rápida, fácil e prática. Então vamos lá. MDC e MMC entre 16, 24 e 40. O que é que eu vou fazer? Eu vou fatorar por aqueles números primos, não é isso? Sempre comece, quando você tiver esse tipo de questão, pelos números primos menores possíveis, certo? Tirando o número 1, certo? Então eu vou ter lá, ó, qual é o número que eu consigo dividir 16, por exemplo? O menor número que eu consigo dividir 16, fora o número 1, certo? É o número 2, né? Então, o número primo, o número 2, eu consigo dividir 16. 16 por 2, 8. 24 por 2 eu também consigo dividir. Então, eu vou ter 12. 40 eu consigo dividir por 2? Também consigo. Então, eu vou ter 20. Certo? Aí vem aqui, ó, o 2 ele foi divisível por todos os números? Foi, então eu circulo ele. Aí agora eu vou de novo, vou dividir por algum número, por exemplo, o 8 ele pode ser dividido por quem? Fora o 1, o próximo número primo é o 2, então ó, 2, então eu vou ter 4, 12 por 2, 6 e 20 por 2, 10. E vou continuando. Consigo dividir ainda por 2? Consigo. Então, 2. Eu divido 2, 3 e 5. Lembrando, ó, que tanto na segunda como na terceira linha, eu consegui dividir todos por 2. Então, eu só circulo aquela divisão que eu consegui fazer por todos os números, ok? Então, eu vou para cá, ó. O 2 eu consigo dividir por todos? Não. Então, ele não vai ser circulado. Então, eu vou ter, ó, 1, 3 e 5. Agora eu vou dividir por 3, não é isso? Mas o 3 não consegue dividir os 3, então eu não circulo. Repete 1, 1 e 5. E para finalizar, ele pode ser divisível por 5. Então, 1, 1 e 1, ok? Então, aqui eu fatorei os meus números, certo? E agora, ó, os números que forem circulados, eles vão ser o MDC. Então, o MDC entre 16, 24 e 40 é 2 elevado ao cubo. Ou seja, o MDC ele é igual a 8, ok? Lembrando, o MDC é o máximo divisor comum entre os números, ok? Quem vai ser o MMC? O MMC serão todos os números, certo? MMC é 2 elevado à quarta vezes o 3 vezes o 5. Então, o MMC é o mínimo múltiplo comum. Então, ele vai ser, ó, todos os números que foram fatorados. Então, o meu MMC será 2 elevado à quarta, 16. 16 vezes 5, 80. 80 vezes 3, 240. Então, esse é o MMC, ok? Então, aqui é uma forma rápida, fácil e prática de calcular o MDC e o MMC, certo? Sem perder muito tempo. Então, lembrando, recapitulando, eu só circulo aqueles números que forem divisíveis, certo? Todos ao mesmo tempo. E o MMC vai ser quem? Vai ser todos os números. O MDC é só os números que forem circulados e o MMC são todos os números que você conseguiu fatorar. Lembrando que essa fatoração deve ser feita por números primos, certo? Então, começa sempre pelo menor número primo, tirando o número 1, certo? E você vai finalizar quando todos estiverem sendo divisíveis por ele mesmo, ok? Então, ó, espero ter ajudado vocês. Essa dica fica para vocês. Então, ó, por hoje é só, a gente fica por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa teu like, não esquece de deixar o sino ativado para chegar a notificação de vídeos novos na sua casa, ok? Então, por hoje é só, a gente fica por aqui. Até nossa próxima aula.